Sabia que pode poupar nos seus seguros por causa da Covid-19? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e gosto aqui no YouTube de lhe dar dicas financeiras para que possa ter mais dinheiro ao fim do mês ou simplesmente defender melhor os seus direitos enquanto consumidor. Antes de responder a esta pergunta, peço-lhe os 3 favores do costume, que são subscrever este canal, ativar o sininho para ser avisado cada vez que houver um vídeo novo e fazer gosto neste vídeo para ele poder ser sugerido, apresentado a outras pessoas na internet e desta forma fazer com que esta boa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Poucas pessoas sabem que podem, e isto está na lei, pedir um desconto à sua seguradora caso tenha sido afetado de uma forma clara e de uma forma séria pela pandemia da Covid-19. A Lei 20 de 12 de maio deste ano, obviamente, permite-lhe pedir à sua seguradora um desconto proporcional aos riscos que não correu por ter o seu estabelecimento fechado ou por não ter podido exercer a sua atividade normal por causa das medidas de confinamento, por causa do estado de emergência ou simplesmente porque por causa das várias circunstâncias não conseguiu de facto ter negócio e não tendo negócio não correu os riscos que está a pagar para ter essas coberturas. Estamos a falar de que situações? Por exemplo, alguém que tem um restaurante e que tem de pagar um seguro de trabalho para os seus funcionários, obviamente que se os mandou para casa e durante 2, 3 meses esteve fechado, ou estabelecimentos em que continua fechado, não faz sentido estar a pagar por algo que não vai acontecer. Se eles não estão a trabalhar no seu estabelecimento específico, obviamente não acontecerá nenhum sinistro lá e, portanto, não faz sentido estar a pagar por algo que não vai poder acionar em virtude das circunstâncias. Em alguns casos, os estabelecimentos foram mesmo obrigados a fechar, o caso das discotecas, dos bares, etc., que na altura em que estou a gravar este vídeo continuam fechados. Empresas que têm frotas automóvel e que não venderam nada, não circularam na estrada, os carros estiveram parados em frente à empresa ou estacionados no outro lado qualquer e não saíram dali durante 1 mês, 2 meses. Portanto, esta lei foi feita especificamente para essas situações. O que a lei diz, claramente, é que o cliente, o tomador do seguro, pode e deve contactar a seguradora, expor-lhe a situação e, provando que de facto durante determinado período não esteve em situação de correr os riscos que estão cobertos pela apólice, deve pedir um desconto, vamos chamar-lhe assim, eu estou a traduzir, na próxima anuidade, ou já, conforme o acordo que fizer com a sua seguradora, para compensar de alguma forma esse valor que esteve a pagar e que a seguradora beneficiou na medida em que a sinistralidade não aconteceu, nem poderia ter acontecido face às circunstâncias. Portanto, esta é a primeira dica para os profissionais, por exemplo, quem trabalha a recibos verdes e é obrigado legalmente a ter um seguro de acidentes, neste caso, pode e deve falar com a sua seguradora. Tudo isto, este falar, é uma coisa formal, tem de ser um pedido por escrito, citando esta lei, repito, a Lei 20 de 12 de maio, para que a seguradora agora responda ao seu pedido. Tem de dizer exatamente o que quer, já lhe vou dar um exemplo, o meu próprio exemplo, se quiser, e a seguradora depois acede ao seu pedido, aceita ou não, ou faz-lhe uma contraproposta, ou dá-lhe uma resposta negativa. A lei não diz que eles são obrigados a fazer, mas cria o contexto legal para que você faça esse pedido
e que a seguradora seja obrigada a responder-lhe. Depois, se concorda ou não com os contra-argumentos da seguradora, isso é algo que depois pode continuar a conversar com ela e dizer que não concorda com aquele argumento, e depois isto pode seguir o seu curso normal no âmbito da arbitragem, até junto de instituições como os centros de arbitragem ou outros. Isto em relação aos profissionais e às empresas. Mas surgiu imediatamente esta dúvida que aconteceu a centenas de milhares de portugueses que, não tendo um trabalho específico ligado aos seguros, têm o seu seguro automóvel. Por exemplo, a minha mulher, que é professora, assim que aconteceu a pandemia e as escolas foram fechadas, ela imediatamente recolheu-se em casa, houve as férias da Páscoa, depois começou a trabalhar por videoconferência, a dar aulas pela internet, não saiu de casa quase em momento nenhum, pelo menos de carro não saiu. O carro está parado na garagem há praticamente 4 meses e, portanto, para a seguradora não há risco de sinistralidade, pelo menos na estrada. É verdade que há outros riscos. O facto do carro estar na garagem não impede que, por exemplo, haja um incêndio, que o carro destravado crie, estou a falar de situações hipotéticas, cause estragos noutros carros. Portanto, há sempre riscos que devem continuar a ser cobertos. Isso faz todo o sentido. Agora, acidentes na estrada durante 4 meses não pôde acontecer porque o carro esteve sempre parado na garagem. No meu caso pessoal mesmo, o meu carro, eu estive a trabalhar em Espelho, na SIC, ou seja, dividiram a redação ao meio, portanto eu trabalhava 7 dias e ficava em casa 7 dias confinado. Portanto, durante 7 dias sim, 7 dias não, o carro esteve parado na garagem, portanto, em resumo, 15 dias por mês, metade de cada mês ao longo dos últimos 4 meses, o carro também não andou na estrada. Portanto, isto para dizer que houve várias iniciativas individuais, há até uma minuta de uma entidade chamada Frente Cívica que circulou bastante na internet, foi imensamente partilhada, muitas pessoas copiaram essa minuta e enviaram para as suas seguradoras com os mais variados resultados, e essa minuta sugeria um desconto de 10% na anuidade do seguro. E, portanto, houve aqui várias alternativas, várias possibilidades de contacto com a empresa. No caso dessa minuta especificamente, se for ao Google encontra imediatamente, a sugestão é de 10%, mas logo muitas pessoas do setor e fora do setor perguntaram: mas porquê 10%? Qual é a lógica dos 10%? E eu faço a mesma pergunta. Acho a iniciativa louvável, acho que pode utilizar essa minuta, mas acho que deve aplicá-la à sua situação particular. Por exemplo, no meu caso, ou no caso da minha mulher especificamente, 10% ela ficaria a perder, porque estamos a falar de mais de 3 meses que o carro ficou parado na garagem. Portanto, aquilo que eu lhe sugiro é que escreva um e-mail ou uma carta à sua seguradora. Acho que deve fazê-lo independentemente da resposta que ela lhe vier a dar. Isto no caso dos particulares e em relação ao seguro automóvel que não está ligado a uma atividade profissional. E isto porquê? Porque estive a falar com um mediador de seguros que me disse que os clientes dele fizeram esse pedido, alguns deles, os que estiveram para se dar a esse trabalho, e um recebeu um desconto de 11%, outro recebeu uma resposta positiva de um desconto de 3%, e houve outros também que receberam uma resposta negativa, que disseram que não, que já tinham uma tarifa boa e que não lhe podiam reduzir mais o prémio do seguro. Portanto, só saberá se valerá a pena ou não, no seu caso, se tentar. E não é obrigado a concordar com a resposta da sua seguradora. Imagine, por exemplo, que percebe que a resposta que a seguradora lhe dá é uma resposta do tipo: não quero saber, faça o que entender. Meus amigos, a resposta seguinte, no meu caso, poderia ser perfeitamente:
Sim, senhor, se essa é a vossa contraproposta ou a vossa resposta ao meu pedido e não levam em consideração esta situação particular, então, muito obrigado, desejo que termine o meu seguro na próxima anuidade e vou passar para a vossa concorrência. Pode haver outras seguradoras que não só me façam mais barato, como tenham em consideração, pelo menos mais consideração, aos seus clientes numa situação destas. Este pormenor é importante porquê? Porque a própria legislação dá um outro detalhe, que é, devido a esta pandemia e tendo consciência de que haverá particulares e empresas que, de facto, não é só por não quererem pagar, de facto, não têm dinheiro para pagar o seguro. Pode perfeitamente acontecer. A lei protege essas pessoas. Diz que, terminando a anuidade, o que é que normalmente acontece? É, se não pagar, a partir daquele dia, do dia seguinte, a apólice é anulada. A lei diz que, se não pagar, neste período, a apólice é prolongada mais 60 dias, mais 2 meses, e o que quer que aconteça durante esses 2 meses, a seguradora é obrigada a pagar. No entanto, tem de pagar mais esses 2 meses. Portanto, não são 2 meses de oferta, é prolongado, a menos que diga já à sua seguradora que quer que termine na data prevista e que não seja prolongado durante mais 2 meses, durante mais 60 dias. Esta proteção pode vir a ser muito útil em situações muito específicas. Portanto, fica com estas dicas. No meu caso pessoal, no caso da minha mulher, o que eu escrevi, eu não gosto muito de dar minutas, mas basicamente eu escrevi: caros senhores, eu, tal, com a apólice tal, com o NIF tal, venho por este meio solicitar que me façam um desconto proporcional aos meses em que o carro com a matrícula X não circulou na estrada e, portanto, tendo em conta esta apólice e o prémio que eu vou ter de pagar, eu fiz a conta e deu cerca de 62 € de desconto que eu pedi. Neste momento estou à espera da resposta da seguradora. De acordo com a ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que fizeram uma nota, uma norma para as seguradoras que são obrigadas a seguir, eles agora têm 10 dias para responder. Portanto, faça o pedido que entender, utilizando a minuta que está na internet, a sua própria ou esta que eu acabei de lhe dizer verbalmente, mas que globalmente é só isto, é fazer um pedido, identificar-se e fazer o pedido. Mas seja específico, diga entre o dia tantos do tantos e o dia tantos do tantos, o carro ficou parado. Portanto, desejo que me façam um desconto proporcional em relação à anuidade do próximo ano ou a esta anuidade se eu terminar o meu contrato entretanto. Sei que há seguradoras que fizeram isso voluntariamente, pelo menos 2 seguradoras já informaram os seus clientes que nem sequer precisam pedir porque na próxima anuidade vão oferecer esse desconto com base nisto, ou seja, anteciparam-se à própria lei e, de alguma forma, ficam bem vistos junto dos clientes e da opinião pública e, por outro lado, estão a fidelizar estes clientes que já têm, enquanto os outros, se fizerem o pedido e for recusado, o mais provável é que vão procurar alternativas na concorrência que, talvez, muito provavelmente, vão fazer mais barato para captarem esses clientes. Repito, se for profissional, faça isto já, rápido e com toda a formalidade possível, porque é muito difícil que as seguradoras recusem. No caso do seguro automóvel, é fazer o pedido, desde que seja verdade aquilo que está a dizer. Se mesmo durante a pandemia andou com o carro de um lado para o outro, na minha opinião, não faz sentido fazer este pedido. Não seria razoável, nem teria como provar aquilo que está a dizer, caso dissesse que ele ficou parado na garagem. Portanto, tudo isto é a partir do princípio que estamos a ser honestos e verdadeiros junto das seguradoras, tal como gostamos que as seguradoras sejam honestas e verdadeiras para connosco.
Deixo então com esta dica. Tome atenção aos seus seguros, boas poupanças, proteja-se e vamos ver se saímos disto rapidamente.